Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje nós vamos continuar a série de vídeos que eu tô colocando na playlist figurinos materiais. Tem uma playlist que eu faço já de figurinos de linguagem, vocês podem acessar no canal. E ela utiliza muito a tecnologia da linguagem e desses parâmetros do português que fazem a organização da sinergia que os efeitos das intelectuações digitadas pelas letras que formam palavras e dizem informar sobre alguma coisa dentro de uma escala de tempo e de uma reação desenvolvida, até mesmo para a gente conceber crédito, né, a crença nessas desinformações que tecnologiamente faz com que a gente retroprojete em nós sobre o consenso daquilo que a gente diz permanecer e destacar das memórias descritas, um parâmetro de intelectuação, né? Então a gente diz a fagulha uma integralização daquilo que a gente sobre experiências consegue desmontar em nós para poder conceber o crédito dessas informações escritas, né? O figurino que dirá em nós entendimento, né? E tudo isso a gente consegue transformar e destacar fisiologicamente. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E dentro desses vídeos falando de artes e armas, né, armações sobre os estados da arte, para mesmo organizar a ciência e a partir da organização conseguir desenvolver percursos até mesmo para fazer cirurgias nobres. O que seria cirurgias nobres? Seria eliminar coisas do organismo compassivamente sobre recitais, só desenvolvendo sobre a organização dessas reações que são desvestigiadas, vestígios que vão desalusionar ilusões ou desilusões nas escalas de cirurgiar o organismo, para ele, né, às vezes para retirar as desimposições angustiadas ou até mesmo colocar desimposições angustiadas, né? Aqueles falsos cotonetes psicológicos que dizem absorver nossa graça ou até mesmo pingar desagradações para desenvolver em nós a pigmentações ressentidas desses falsos algodões, ou seja, falsas desimpressões inseminadas por receitas de desalusão da matéria. Então, uma vez que existe protagonistas e vídeos de descargas ilusórias, por exemplo, filmes, quando muitas pessoas assistem esses filmes, eu posso usar para esses quantitativos um desobstruçor da ordem que propaga imagens. E aí eu embaralho todas as cenas que dizem
organizar acordos lógicos. E desse embaralhamento eu desacordou das lógicas descritas nessa sinergia, operações. Parece cru e às vezes até nojento da minha parte dizer isso, uma vez que hoje em dia as pessoas gestam as coisas a partir do feedback de artigos, né? Elas não querem sentir mais isso na pele e desenvolver a desescalação dos sentidos que ela consente para dizer a verdade de si mesmo, que sente isso e consegue desilustrar isso nessa organização de palavras, né? Consentindo o que eu digo. Então, às vezes, elas precisam, né, de uma organização muito mais superior, por exemplo, a religião ou a academia científica, para poder revelar tudo aquilo que Deus já revela. Por nós sermos detectores dessas pressões. E eu vou mostrar isso para vocês num sentido de consubstanciação fisiológica das descrições que desamparam as nossas técnicas de organização, porque muitos na atualidade discorrem perguntas e desfrequenciam o valor sintetizado pelos nossos antepassados na hora que eles decidiram organizar, dando suas vidas e suas razões lógicas de desvestir a matéria sobre adequação passageira para todos se integrarem num estilo próprio que respeitaria todos os demais, que é a sentenciação das leis que desencadeiam a liberdade. É aquela tal democracia, né? Senão a gente teria reis e rainhas ainda, né? Feudos e tudo, mas a gente revolucionou tudo. E dessa revolução, o antropocentrismo diz a razão para poder se ocupar, desraciocinando sobre essa razão, de detectar todos os descompromissos que discurtam com o seu bem-estar na hora de realizar as razões, né? Então uma coisa precisa valer mais que a outra para ganhar positividade ou ganhar suicidação. Não é o suicídio na forma que a gente conhece, que dá medo, mas a suicidação é você se sacrificar para uma coisa ao invés de outra, né? Então você tem duas passagens, e aí essas passagens lhe fazem pressão igual, mas dentro de uma razão você tem que sacrificar a escolha de uma para poder se apontar para a escolha de outra. E isso é atenção, isso é razão, e isso é decisão e escolha. Então, para escolher bem, a gente sempre diz observar da raiz as descontrações que fazem os frutos nas suas posições, né? E o Sol, ele despressiona a Terra e faz força coerente nas contrações que ele propicia, inseminando energia, né? A massa enérgica que o Sol faz na diferença dos estados osmóticos, os estados osmóticos, de homeostasia dos seres e das células, né? Então, nessa contração e descontração existe uma pressão, e quando ela despressiona, o organismo vivo ele tenta, sobre fundamentos de vida, superar essa pressão, né? Então eu pressiono algo, né? Vamos pôr que o Sol está batendo em nós, né? Aqui, ó. E aí ele está pressionando a gente. Quando a gente cessa esse Sol, a gente escurece um pouco, aí a dispressão ela se torna maior para se dizer viva.
né? E isso é o desespelhar do espírito, né? A gente pressiona o espírito com as razões de viver, e aí esse pressionar se desespera e se diz vivo, né? Sobre essa razão que desespera, né? Então toda essa contração é um peso. Só que desse peso, a assimilação dessas constantes de peso nos receitou descrevê-los das formas de adequação sobre a matéria, né? E essas descrições, elas são treinadas, e até hoje a gente treina bastante essa descrição. E o que seria isso? É você conseguir organizar a descrição para poder fazer o sol em você sem que o sol esteja presente. É você fazer luzes interiores, ou formas de acessar interiores daquilo que você já sofreu razão de luz. E aí isso é memória de marcar sobre adaptações moleculares. São células que se adaptaram molecularmente para lembrar desses imprevistos, porque esses imprevistos foram muito longe nas pressões e despressionou tanto que fez mancha na escala das pressões que já conseguiam, né? Então ele faz assim, ó, ultrapassa. Então ele entra, e quando ele ultrapassa a pressão, é meio que precisasse de um receptor inutilizar essa pressão para que não aconteça dano. E aí o receptor ele vem, peraí, não entra mais não, senão vai dar dano. Aí vai voltando com a pressão do sol, ou vai vencendo, ou até mesmo vai correndo do sol. Mas tem várias formas. Mas é isso que grava na molecularidade. Se não é tão forte, o agravar dessa pressão, ele só vai fazer onda, né? Ele não vai fazer adaptação molecular. A adaptação molecular parte aqui, ó. O dedo é o limite, né? E a adaptação molecular é isso aqui, ó. Aí quando ele passa o limite assim, ó, vem um monte de interceptor e fala assim, calma, volta, senão vai causar dano. Então dano é aquilo que excede a recepção, né? O parâmetro da recepção. E aí de um S a gente faz o S é o parâmetro, né? De um S a gente faz ponto, né? Bom, e eu vou te mostrar porque do S a gente faz o ponto agora. Bom, imagine que nós somos um ponto dentre vários pontos, né? E para deslocar esse ponto a gente desenvolve uma força na matéria, né? Então aqui os carros eles forçam as matérias, né? Existe uma força sendo realizada na matéria para poder se dizer em movimento, né? Então para ultrapassar a matéria a gente precisa de fazer uma força maior nela, certo? E toda essa força maior que a gente faz causa uma constante de estar, né? Por exemplo, nesse caso a pessoa está no volante, né? Então a gente tem o volante e a pessoa está se adaptando molecularmente para passar o tempo ali. Todos os contatos que ela faz para essa adaptação criam o consentimento, conforme o tempo está passando, de estarem, até que esse consentimento se cede. Cedar um consentimento é você ultrapassar o receptor.
Então é uma pressão tão forte que, sentada, eu desrecepciono os pontos de contato, né? E aí é aquela coisa, né? É você dizendo da fonte do Sol uma pressão de contato na onde você está contactando. E aí o camarada que está no carro, ele está despressionando o guidão não, é o volante, e fazendo movimentos de desescalação do volante para poder fazer mudanças nas operações de fazer força no asfalto, né? De estar sobre o asfalto fazendo força. É o mesmo que acontece com alguém a pé. Só que o a pé, o movimento é mais livre, né? Porque o desescalar do a pé pode variar numa escala muito maior do que dentro do carro. Só que as forças de contato que esse alguém tá são menores. A pressão que alguém tá a pé é muito maior, né? Porque é mais fino do que a pressão de distribuição de alguém que está sentado. Então alguém que está em pé sofre muito mais pressão, né? E para controlar essa pressão, ele desenvolve organizações moleculares que reflorescem as pressões de excesso para reencamadar a força sobre a adequação que essa pessoa passa sobre essas pressões. E isso desenvolve diferencial em nós, né? Os nossos pontos de contato que desespelham as pressões que o Sol faz, as ondas do Sol espelham em nós. E aí a gente pode ver, né? A parte do carro e, bom, a partir da fisiologia. Vamos ver aqui. Tipos de ponta de trânsito. Fisiologia. É sempre bom relembrar quando a gente está estudando, não importa o quanto você já estudou sobre algo, a reminiscente oralidade de um compromisso. Então, dentro desse compromisso, a porta acadêmica que desengrada, né, desagradando a decomposição, que fecha a compreensão física do organismo em si mesmo, né, na sua usualidade de conformação sobre todas as forças que desempenham essa unidade, né, esse indivíduo. É preciso entender o que é a palavra, né? Então, se a gente pegar o F, ele significa uma força que desatende, porque o FI é o A e o A é a tensão. Só que para abrir a grade, né, a gente precisa fazer a força, né, na interjeição que a grade tem fechada em A sobre barreira, sobre o F sobre barreira, que é A. Então a gente abre a grade e a gente encontra o φ. E o φ é a força de entrada, né? Então nessa força de entrada a gente sofre a pressão de dentro dessa entrada, que é essa modulação de onda no sentido vertical, o S. E o S, ele diz a adequação que a gente precisa, né? Ele diz a coluna que vai ejecionar qual que é a altura que eu vou sobrevoar esse conhecimento, uma vez que o ser humano ele tem a sua altura, né? E todos os órgãos do ser humano eles estão em uma altura, né? Vejam vocês. Então, até mesmo os sistemas eles estão em uma altura diferente. E tudo que a gente faz o estudo de formular
fórmula, né? Lembram da Fórmula 1 que tem o seu percurso e eles dão voltas e voltas? A fórmula aqui para estudo é o percurso saindo de um ponto para chegar em outro ponto, sempre dentro dos sistemas que descompõem o organismo e fazem com que a fisiologia se diz sobre as balanças, sobre as balanças, as decisões, né? Não, balanças antigas. Então ele diz sobre as balanças, né? As decisões. Qual que eu devo ir? Mais pesado ou mais leve? Se eu tirar de um outro, ele né? Isso aqui é resolução de pergunta. E o organismo sobre essa resolução, ele faz isso com todos os sistemas. Porque todos esses sistemas, eles têm os seus percursos, né? Por estarem em integração comunitária, unidade, né? Fazerem dos tecidos órgãos com muita similaridade, porque as células que lhes vestem, que lhes empregam, são denominadas coerentes para estarem atreladas entre si, né? Isso não né? Isso é adequação fisiológica. Então aqui, ó. Então isso é a FIS, e aí o I, né? E aí, ó, você traz o I para frente, né? E aí você FIS, e aqui a gente tem a porcentagem do que vai ser ejecionada, né? Que você vai puxa, eu tinha achado que vai ser a hora, né? Que tipo assim, o O, ele é meio que ele é um conjunto, é uma passagem, né? É um percurso. Vamos pegar aqui para nos ajudar nesse compasso de conhecimento. Fórmula 1. Então, o O nesse entendimento é o seguinte. O O é isso aqui, ó. É o quanto de tempo, é uma marcação, ó. Ele diz a hora, né? No sentido de quanto de tempo saindo de um ponto eu levo para fazer o percurso e voltar no mesmo ponto. Então é isso que faz. É assim que a gente investiga a fisiologia, né? Então, fisio, né? Traz dessa abertura que eu diz abrir, né? Para investigar isso, eu abro a atenção e levo a atenção para o lugar dela e faço o parâmetro O. E desse parâmetro O eu divido as informações desse parâmetro O, e dessas divisões eu gerencio as dispersões que elas fazem nesse domínio de fazer essa interjeição, até que elas me fazem coar a atençãozinha prevista em FI ou A. E FI é a fórmula de encontrar uma pergunta, né, um conhecimento. E para isso a gente usa os desbalanceamentos. Como a gente utiliza mesmo aqui para poder fazer esses ultrajetos, né? E para balancear esses contatos com o plano, né? Bom, e aí eu vou entrar aqui, ó, num plano. Então a gente vai olhar para a fisiologia. Então a gente vai abrir a porta e vai entrar num plano para poder nos atentar à concentração distendida dessa camarada aqui, ó, da aorta.
E aí, para fazer a associação lógica, eu vou pedir um abraço dos meus queridos antepassados, né? E aí eu vou pedir eles assim, ó, pra mim, o que é a horta, né? Então eu vou pegar aqui, ó, horta. O que é horta? Imagens. Vamos pôr aqui, ó. Horta. Doméstica. Não, horta ou horto. É um local em que são cultivados legumes e hortaliças. Nela também pode plantar-se temperos e ervas medicinais. Legal. Então é um local que se planta coisas que vão ser consumidas, né? E todo o consumo é um contato orgânico. Todo contato orgânico diz movimentar sobre esse contato de força. E todo o desmovimentar desse contato de força faz uma influência no percurso. Certo? Então isso aqui nos revela uma cozinha. Mas para poder plantar essa cozinha, a gente não diz fazer comunidades agrícolas aqui, ó, comunidades de produtos agrícolas semelhantes. Olha só, aqui eu tenho uma espécie, aqui eu tenho uma outra, e vendo assim, elas parecem um tecido, né, uma linha, tudo da mesma família, parece um conjunto, certo? Legal. E aí, desse conjunto, né, como a gente tem aqui, ó, uma constante. Eu gostei dessa imagem, vou utilizá-la. Como a gente tem um conjunto, a gente despassa e desafirma desse conjunto a integral dele, né? Porque se eu pegar uma folha, dependendo do tamanho da folha, um pedacinho de folha, ele vai fazer integral com esse, né? Ele vai desarmonizar esse, como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça de criança, né? Ou de adulto, sei lá. Então, se eu pegar qualquer pedacinho ou um pedação, ele vai fazer ele é uma identidade desse conjunto maior. E ele diz sobre esse conjunto maior um valor de associação, e desse valor de associação ele destempera o todo, informando para a gente algo. O mesmo que a sensação do alimento faz. A gente aqui tem uma sensação visual, um efeito dopaminérgico que a gente chama, a partir dessa atração de conclusão de quase que uma regra, né? Uma harmonização, um plano de harmonia que nos comanda, né? Fazer ultrajetos, né? Fazer ultrajetos. Os trajetos. Fazer ultrajetos. Desculpa, pessoal, para poder dissociar um pouco o legal da coisa, né? Então, os trajetos, fazer os trajetos. E como esse trajeto para mim, ele tem uma pressão aqui, certo? Só que ele para mim, ele significa isso aqui, ó. Deixa eu pegar esse trajeto aqui, ó. Esse trajeto, para mim, ele significa isso aqui, ó. Um O. Entendeu? Se eu fizer esse contorno e fizesse aqui, para mim ele é um O. E aí eu consigo desenvolver nesses pedaços de O. Se eu cortar aqui, ó, um pedacinho de O, como num quebra-cabeça, né, ele vai virar tipo um joguinho da velha, né? Joguinho da velha. Então ele vai me acender que ele faz parte desse conjunto, entendeu? E ao mesmo tempo isso vale para um pedacinho dessa horta aqui, e o mesmo vale para
pedacinho desse quebra-cabeça aqui, ó. Desse quebra-cabeça aqui, ó. E o mesmo vale para um pedacinho de fio, para um pedacinho de mola, e o mesmo vale para um pedacinho de casa aqui, ó, dentro dessa conformação aqui, ó, dessa passagem. O mesmo vale para isso aqui, relacionado a essa passagem, e o mesmo vale para um pedacinho de você, né? E olha o que eu coloquei aqui, ó. Desse ente, né, entende o ir, ejeção, né? Ejeção. E aí a ejeção ela pode ser ejeção de uma moradia, de um contrato residencial, ejeção de um percurso de formulações, por exemplo, a formulação da receita que você vai fazer no dia para cozinhar, um conjunto de uma horta ou de uma, a ejeção pode ser de uma variedade X de hortaliças e tal, e a ejeção pode ser apenas pode ser apenas uma pecinha de um jogo, né? Dependendo do jogo, pode ser uma mola, e pode ser uma onda, e pode ser um pedacinho de você. Entende? Né? Então, ó, desentendir, gestão de vir arte. Porque tudo, como a gente viu nos vídeos anteriores, vira uma espécie de arte, porque nós decompomos em produtos de crença, né? Enquanto a gente enquanto não vira crença, não é integral de um conjunto de valores sociais. Para integrar em conjuntos de valores sociais, a gente diz formular né? Um conjunto acadêmico que desenvolve a motivação de investimento. Por quê? Porque a gente só se movimenta pela segurança, né? Queremos segurança e queremos o conforto de ninguém superar a gente ou os nossos filhos, para todos termos direitos iguais. É claro que na prática não é bem assim, mas pelo menos muitos tentam, né? E tem motivos para tentar encontrar esse senso. Bom, então vamos passar para frente. Eu acho que aqui ficou um pouco claro, né? Então aqui, ó, fisiologia é isso, né? E aí nesses estudos das funções, a gente tem um balanço das funções que a gente chama homeostase, balance, né? New balance, onda dos balances, né? Balances. Se você levar a quantidade certa, pode ser que alguém chegue e a quantidade não fique mais certa. Então há uma prevenção. E aí, para fazer essa new balance, né, essa prevenção de alguém poder chegar, você acaba levando uma quantidade um pouco maior do que a quantidade certa. E aí, se você pratica isso, o seu corpo associa isso, o seu cérebro associa isso, e ele estimula você sempre, quando se perguntar se deve levar a quantidade certa, a levar um pouco a mais. E aí você sempre leva um pouco a mais nas suas receitas, né? Nas suas mãozinhas, nas suas ajudas. E se você ajuda o outro, você ajuda a si mesmo a efeito desse complexo, né?
Porque o efeito dopaminérgico que você faz para ajudar o outro te revitaliza, né? Revitaliza o quê? Te ajuda a apagar traumas de desesperança. Coleções de desesperanças. Coleções de hortas de desesperança. Que estende em você tecidos ou projeções de tecido de desesperança, uma vez que você plantou a sementinha, né? E a sementinha é isso, pessoal. A sementinha é esse valor aqui, ó. É o enaltecimento dos tecidos a partir de funções materiais. Ou seja, você sempre tem umas decisões e as decisões desviam trajetos dos costumes ou fazem trajetos acostumados, né, costumeiros. E olha só, estuda as funções e do funcionamento normal dos seres vivos. E o funcionamento normal dos seres vivos já é previsto academicamente já há muito tempo por esse livro aqui, ó. Pelos ensinamentos desse livro. Bebê Lia o bebê, né? O beber o que? Beber água? Não, beber gente, beber tudo. Porque o beber é a onda, né? A onda, a água é o líquido que dissolve e permite da dissolução o agrupamento, a renovação. Isso é visto em receita de pão, pessoal, né? Se você fez uma massa e você quer remodelar a massa e a massa está dura, você não tem que gastar força, você tem que jogar água na massa para a água permitir que a adsorção do tecido, né, da massa, absorva e consinta dissolver, fazer a elasticidade. Porém, essa elasticidade, dependendo do volume da massa, ela tem um limite. E é isso que o organismo diz a partir dos receptores, que ele também tem limite. Porque as massas em nós, elas também funcionam desexpressando gases e o metabolismo desses gases, que sobre a fluência, né, o fluxo dessa correnteza sobre as traves, né, eles emanam e permitem a formação consensual, né, consentida, a formação dessa fermentação que ocorre dos processos químicos, né, de integralização. E isso é funcionamento normal dos seres vivos. A anormalização é aquilo que acontece quando o indivíduo ele ultrapassa o senso crítico do receptor. Então, quando ele discute com o receptor, ele ultrapassa a expressão que o Sol faz nele, delimitando ele sobre qualquer entrada que for, e ele faz essa interjeição. Se ele faz uma vez, ele elastifica isso e ele tem força para poder pagar por esse feito. Mas se ele fizer várias vezes, isso torna crônico, como alguém que quando sai para comprar, compra sempre algo a mais, porque sempre alguém pode vir visitar, né, na hora de comer, de fazer a receita. E aí, se alguém faz um trem errado, sempre ele vai tender a fazer esse trem errado, né? Porque nenhuma balança de possibilidade, né? Num teste de passagem. E aí, esses processos físico-químicos que ocorrem nessas células, elas vão fazer com que o receptor se torne desamadurecido. Ao invés de amadurecer o receptor, para poder economizar ele o máximo possível, né? Economizar o receptor, porque a gente sempre precisa de receptor para poder dizer um senso de sacrifício bom, né? Ou seja, a gente precisa de um receptor. Por exemplo, para definir o quanto você quer ganhar, você precisa desse senso de receptor, né? O receptor ele fala assim, ó, para mim fazer isso eu preciso de ganhar muito dinheiro. E isso é senso de receptor, é você economizar o receptor. Porque se você não ganhar muito dinheiro, ou muita dopamina colinérgica, no sentido de ajudar o outro para ganhar
o efeito dopaminérgico que essa ajuda dá, você não vai sair positivo daquilo, e aquilo vai você vai gastar o seu receptor, e o seu receptor ele vai te deixar desprivilegiado, desprestigiado dos outros que têm receptores mais amadurecidos, né, sobre as células, né, de contato, porque tudo é contato, né? A célula precisa de estar em contato com a massa solar, como no exemplo que eu dei, que ocorre nas células, em tecidos, órgãos dos sistemas de seres vivos sadios. Beleza. Então, para ressaltar de novo, é isso aqui, ó. A massa do Sol vem, defrata sobre as massas interjeitoras dos indivíduos entre si e na sua também. E o ambiente ele faz assim, ó. O Sol faz assim, o ambiente faz assim, né? E aí o seu peso faz assim. Então existe um amassar, ó, de baixo para cima, ó, né? De baixo para cima, do ambiente, né? Que as ondas do ambiente, as ondas que fazem reação no solo, né? Que é o seu peso. Então existem as ondas S e as ondas solares, que são as ondas que fazem assim também, né? Só que depende dos pontos de contato. Todas essas massas, elas fazem ponto de contato. O Sol, o ambiente, as intempéries do ambiente e o seu peso, né? E aí, dependendo desses sóis, né, e das pressões, você é despressionado. E aí, sempre quando você cessa uma dispersão, outra começa, né? Se você cessar toda a pressão do Sol, né, você vai ficar assim, né? Só que aí, para fechar, você vai ter que arcar com o Sol a partir de outras fontes. Aqui, ó. E aí você segura em outras fontes. Só que o esquisitismo de segurar com essas fontes está nas ondas das intempéries que a gente coleciona. Se a gente colocar nesses terminais aqui intempéries, eles não vão segurar bem e não vão soldar bem os desimpulsos que eles fazem na conexão de um com o outro. E aí, desimpulsando sobre as intempéries das colheitas, né, das organizações, você vai abrir aqui, ó, e ele vai ficar terminantemente nervoso, porque não tá transmitindo, ele tá nervoso, olha. E aí isso aqui é o seu cérebro. É o seu desimpulso de nervo porque não organizou, não fez as coisas certas. E aí quem é o culpado? Ó, cara, não tá transmitindo bem, ó. E aí existem vários culpados que se ocupam disso, né? E isso é um jogo. Veja você. Time A e time B. Intimidadores A, intimidadores B. Associadores de valores A, associadores de valores B. E que valores são esses? Senão os percursos e as receitas e os módulos de fazer as mesmas coisas diariamente, defratando o senso da mente para desmentir concorrente. Concorrente com o quê? Com o nosso biotipo de consideração no solo das pessoas, né? Sabe a questão da horta? Cada pessoa tem sua horta, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. E aí nessa horta eles nos plantam, ou plantam aquilo que o sol mostra para elas sobre as suas decisões de plantar nós nas seus solos, né? Então é isso, pessoal. Nós acabamos significando para as pessoas sobre essas organizações uma semente que elas vão escolher em qual passagem elas vão nos colocar. E agora eu vou mostrar para vocês a passagem.
tronco da impressão em variação. Bom, eu vou fazer facilitar para os seus lados. Olha, eu vou facilitar aqui, que eu sou um cara que gosta da facilitação. Quer ver? Cajado. Cajado de Moisés. Olha o cajado. Tem muita semelhança. E olha essa imagem aqui. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês outra coisa. A horta descendente. E aí, olha o cajado. Parece? Apertece? Desbalança? Faz desbalança sobre a pressão que faz no solo? Essa pressão contamina, soma e defrata as ondas que concorrem nesse time de interjeições de contato? Sim. E olha aqui, ó, o mar vermelho. Vocês conseguem ver o vaso vermelho? Desenhar. Conseguem ou não conseguem? É claro que conseguem. Se ele fizer uma força bem bacana aqui, ó, ele vai distribuir certinho para os dois pernas o sangue. E aí ele vai conseguir balancear as ondas. As ondas de quê? Da pressão. E olha só. Aqui a gente tem, né? Eu trouxe para vocês como que a ciência ela descompõe isso, né? Nós temos a atividade do coração, que fica bem aqui, ó. Coração. E a entrada de sangue no coração é o seguinte. Aqui a gente tem um brasão. Sabe aqueles brasão? Vamos pegar aqui, ó. Brasão de time, né? Sabe esses brasão de time? Vou pegar um aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Pim. E aí eu vou mostrar para vocês o que esses brasão significam, né? Aqui, ó. Se eu colocar esse brasão aqui, ele demonstra um equilíbrio entre o arco que faz pressão no sangue aqui. Mas para conseguir esse equilíbrio, né? Para conseguir essa distribuição equilibrada, o sangue ele desce aqui e ele vem para cá e vem para cá, né? E aqui a gente tem as pernas do camarada, e essas pernas elas são, né? Elas são bem comportadas aqui entre si, né? E o sangue vai descendo, né? Vai descendo. E o que aqui a gente tem o brasão? Porque o brasão aqui, né? Ele vai fazer esses movimentos, né? Vocês estão vendo que o brasão ele é uma pílula, porém uma pílula que diz sobre pressão das entradas aqui, ó, adequação final. E o coração é isso. Vamos ver o coração, o que é? Coração. Ó, o coração não é um brasão? É um brasão. O coração é um brasão. E olha o coração de qual a gente está utilizando. É esse aqui, ó. Então, esse é o coração que a gente está utilizando. Percebam que aqui a gente tem essa aorta aqui, ó, chegando aqui, ó. E nessa aorta, né, que chega, o sangue chega aqui. Desenhar. O sangue ele chega aqui, ó,
E aí aqui ele desce, né? Então aqui a gente tem um coração também. E nesse coração pro sangue chegar ao coração, a gente vai ter que entrar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. E aí eu vou... Ele tem uma pressão de chegada, né? E aí a pressão de chegada, ela é revelada pelos ambientes, né? Pelas passagens de ambientes. Porque o sangue ele faz distributivas sobre razões de gasto, sabe? O sangue ele faz distributivas sobre razão de gastos. Então, nessas razões de gastos, o sangue que sai do coração sobre a pressão X, enchendo o volume do átrio esquerdo, isso. O sangue que sai aqui, a gente no coração a gente tem várias câmeras, né? O sangue ele chega no coração pela veia cava superior, e essa veia cava superior ela vem lá de baixo e de cima, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor. Aqui, ó, essa imagem é melhor. E aí o sangue ele chega sobre a veia, a partir da veia aqui no coração. E aí aqui nessa imagem a gente não tem a veia. Isso me dificultou um pouco fazer o raciocínio, mas não tem problema, porque eu vou pegar essa imagem aqui e vou raciocinar nela para poder ficar mais nítido aqui. E aí o sangue ele chega aqui, ó, na artéria. Vamos ver se a gente tem sistema circulatório. Bom, vou pegar essa daqui. E aí nesse sistema aqui circulatório, existe um comprimento dos sangues que desoperam da aorta para a cava, né? Então, para cavar a aorta, a gente precisa de instrumentos, né? E os instrumentos de cavar a aorta ficam sendo a desinjeção oxigenada, né? Ou seja, a gente preenche a aorta de nutrientes, a gente manda a energia e aí depois a gente perde a energia, o gradiente oxigenado para as veias. Oxigênio é o que intercepta a recepção, é o que diz recepcionar células, né? Oxigênio bate em células, ou seja, descontata células. E aí esse oxigênio, quando o sangue ele fica leve, sem oxigênio, a meta dele é recarregar o sangue. E aí o sangue ele sobe pelas veias, que são vasos que são adequados para falhas na comunicação sanguínea, ou seja, sangue com baixo em oxigênio. E aí essas falhas, né, na circulação voltam para o coração, a partir dessas veias. Para quê? Para o coração mandar esse sangue para o pulmão, e esse pulmão ele traga o oxigênio, que é comunicante, né, gás comunicante de célula, para poder carregar o sangue, o tecido sanguíneo, para poder fazer dessa carga do sangue bater nas células precisas e entrar, se for o caso, na casa celular delas. E o que é isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque dentro dessa organização a gente repete isso tantas vezes que fica tão natural, uma vez que o sistema nervoso ele instala placas de contrarrecepção
O que é isso? É o feedback. Placas de contrarrecepção é uma instalação moderna que sensibiliza o coração a ponto dele fazer os seus movimentos gastando menos energia. Ou seja, ele sempre ter esse aporte enérgico para poder continuar batendo. Entende? Então isso é balança. Isso é isso aqui, ó. Isso é o organismo falando, ó. Se não tiver, se diminuir a energia, diminui o batimento do coração. Se aumentar a energia, aumenta o batimento do coração. Se aumentar muito a energia, desvia a energia, coloca um limite de batimento para o coração e desvia a energia para outros órgãos. E esses outros órgãos são os outros órgãos mesmo, né? São o fígado, o estômago e até mesmo os testículos. Ou órgãos harmonizadores do coração. Por exemplo, os órgãos, as glândulas. Tecidos harmonizadores dessa energia em excesso. E aí tudo isso decodifica sinal de balança. Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente está vendo aqui o que eu propus chamar de tronco da impressão em variação. Porque isso é comunicação. Comunicação. São ondas em variação. E a comunicação fisiológica parte disso. E aí como a gente está estudando as funções e a impressão que essas funções fazem, né? Por exemplo, a matéria, repetir várias vezes esse O aqui, não vai fazer O. E aí se você repetir muito e muito rápido, não vai fazer isso aqui, ó. E isso não está desenhando uma comunicação? Esse O, vejam vocês. O, aí eu dou um espaço, O. E agora se eu fizer um O constante, eu não vou fazer isso aqui, ó. Ou até isso aqui, ó. E aí tudo isso é uma comunicação, porque olha a onda. Eu vou fazer um contorno nessa onda. Agora eu vou fazer um contorno nessa onda. Ixi. A onda esticou tanto. E a esticação de uma onda que faz em tecido é um O. E um O é um conjunto de organismos com os mesmos pontos de indexação que são vivas, né? Ou seja, elas se fazem átomo de vida para poderem, sobre um núcleo das suas atenções, que nesse caso aqui é a Terra, se expressarem. E a expressão delas é delimitada pelos ingredientes que engrenam ela e pelo sol que bate aqui. É aquela coisa da dispersão que eu mostrei. E aí elas conseguem se tornar isso. Mas como fazer isso imaterial, né? Na imaterialidade? Fazendo alfabeto de onda. E alfabeto de onda é isso. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É a nossa desoralização das ejeções de gases que a gente tem sobre a respiração diafragmática. A liberação de gás carbônico. Bom, aí nessa questão aqui então, eu quero mostrar para vocês agora como a sua localização rege os seus disparos de pressão, consumindo as pressões de escolhas de balança, que vão balançar você nas suas desobrigações de escolher
os seus pontos de vista de reflexão sobre as oponentes que lhe fazem as interjeições de escolhas, né? Oponentes são assim, ó. Eu escolho esse, eu escolho esse. Aí você tá vindo. Aí tem um camarada aqui que tá marcando você para fazer tipo uma pergunta de drible, para tentar tomar a sua bola ou a sua exclamação. E aqui não tem nada. Mas será que vale a pena passar por essa porta ou por essa? Aqui, será que aqui você vai passar assim? Aqui você pode passar numa onda que vai te deixar muito mais dopaminérgico depois. E aqui não. Aqui você vai passar e vai deixar a mesma coisa. Vai fazer aquela constante de nota. Aqui vai variar a nota por esse invasor. E aí a gente está falando de vaso mesmo, né? Invasor. E aí a gente coloca tudo como vaso agora, e para determinar a passagem e as configurações de passagem no seu eixo, no seu elo de passar dentro de um O, de uma constante. E esse O, se eu esticar esse O, a gente pode desenhar esse O como uma semana. E aí a gente dissetencia essa semana fazendo os cortes de dias. E aí dentro desses cortes de dia eu consigo avaliar, ó, segunda a onda variou assim, terça variou assim, quarta variou assim, quinta variou assim. E aí eu posso fazer perguntas de desintimidação dessas variações para achar as enforcações das constantes e perguntar se o organismo está se sentindo bem. Como que eu pergunto se o organismo está se sentindo bem? Ora, eu faço as interjeições das análises, uma vez que tudo despressiona algo, né? Ou seja, a impressão. E o que é impressão? Impressão é o ato de pressionar, de calçar, de marcar sob pressão. A impressão em um papel é jogar tinta num papel. A impressão no solo é você passar por esse solo, utilizando e decompondo sua força enérgica nesse solo. A impressão do sol é nos amassar, desvibrando, destratando a gente sobre essa energia que deslimita as células sobre o ritmo de insolação, ou seja, faz reações de temperaturas em nós, temperosas. E agora, isso é impressão, só que a gente tem impressão de imagens. E se eu fizer uma horta de imagens, né, eu vou ter álbuns de figurinhas. E desses álbuns de figurinhas, né, eu vou ter as famosas albuminas. E a albumina é o que? É uma família de proteínas globulares, ou seja, que você olha, que você gela ao olhar, porque você coloca fama nelas, né? Fama é a consubstanciação protagonística de um olhar. É você olhar e já saber o que é. E isso é a recepção orgânica. E que aqui, ó, proteínas globulares solúveis em água, moderadamente solúvel em soluções salinas. E é isso que é a albumina. É você olhar para algo e falar assim: cara, isso é o Goku. Ó, ali é o Goku. Aí eu olho tanto que a onda disso fica tão ressentida em mim que molecularmente a recepção cria um gradiente muito forte, né? Isso é fama. É desengradientizar um personagem para fazer concentração sobre a farmacocinética, que induz a recepção das desalfabetizações que permitem controlar esses pulsos. A própria oratória é uma. O Pai Nosso e a Nossa Senhora Ave Maria.
E aí ainda bem que a gente conhece e tem isso, né? E aí eu vou mostrar o designer, né? Sobre todas essas coisas. E o design é o seguinte: nós temos as portas, né? E a gente tem os calibres de porta. As portas, elas são harmônicas porque elas são canulações. Elas são redondas. Elas têm o mesmo tecido. E essas portas, elas dizem facilitar ou dificultar o levar do sangue para alguma região em operação. E quando a gente opera, a gente descontrai a ejeção na medida que a gente opera. Quando a gente desopera, a gente desimpressiona e faz com que a renovação celular, a fermentação ocorra nesses locais. É igual o pressionar da massa mesmo. Então vê como é você inteligente. E tudo existe um gasto que desbalanceia as objeções de escolha. Por exemplo, se o meu objetivo é chegar aqui, né? E eu saio daqui, eu saio daqui e eu tenho essa opção aqui, ó, e vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá, ou vim pra cá. Qual que é melhor? Essa é a sua operação diária. Qual que é melhor? Essa é a pergunta. E aí o seu organismo e a fisiologia, ela cuida disso. Qual que é a melhor? Qual que vai me manter? Isso aqui é quando você tem atenção, né? Isso aqui é como se fosse o espelho, né? Isso aqui é o que a gente chama de um eletrocardiograma. Eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele mostra pra gente o seguinte: quando você tá com atenção, como que seu coração fica? Quando você está desatencionado ou despressionado com uma razão positiva ou negativa, o que acontece com o coração, né? O que o coração fala? Aqui ele está falando, né? E aí o que o coração fala, né? Aí ele está escrevendo para nós. Isso aqui é o coração escrevendo. Então ele sempre tem um ritmo que varia pouco. E a variação desse ritmo vai a partir dos excessos de desimpressão das associações. E todo o excesso desinstala uma interjeição, porque se esse excesso continuar, principalmente os estresses oxidativos, eles vão desassociar os valores associativos que as células têm nos seus funcionamentos residentes. E aí essa desassociação vai lhe carregar, vai fazer as consequências que vão ser patológicas. Então é isso, ó. Então a gente tem aqui, ó, o sangue chegando ao coração pela veia cava superior. E aí esse sangue ele desce no átrio direito e o ateraio direito. Se você for direito, vai ter isso. Então isso é o que vai interar você nessa busca por oxigenação, porque aqui chega sangue desoxigenado, sangue que não tem sensibilidade, ó. Insensível, azul escuro, insensível, apagada. Então esse sangue apagado, insensível, não vai fazer nada operar direito, né? Porque a gente precisa de moeda para operar nossa máquina, nós precisamos de oxigênio. Então o haver, o verbo de haver, se cavar, né, o buraco para a semente, se você cavar o buraco para a semente, ele vai chegar aqui e ele vai chegar a uma quantidade que
o seu coração, o seu músculo cardíaco, sobre todos os tecidos aqui, vão alojar, né? E você consegue aumentar essa capacidade se você trabalhar tecnologias de adaptação, ou seja, corrida, esportes que vão aumentar o seu volume cardíaco. Isso tudo dentro de receitas, né? E aqui aqui ele vai dar um tempo, ele vai associar aqui, aí quando ele preenche esse lado aqui, ele despressiona aqui na medida de impedir a ejeção, para poder mandar aqui, ó, para poder abrir aqui, ó. E aí ele abre aqui, ó. E aí quando ele abre aqui, o sangue vai pro vai inteirar aí se ele o ventrículo direito, né? Então a gente chega pelo átrio e aí depois vai pro ventrículo. E aí o ventrículo enche, essas válvulas fecham, válvulas atrioventriculares, e aí o sangue já desce de novo aqui no compasso. Esse é o marca-passo do coração. E aí quando ele chega aqui no ventrículo direito, esse sangue, a pressão aqui, ó, ele faz abrir a válvula semilunar. Não, a válvula na verdade é válvula pulmonar ou tricúspide. Não, é a válvula semilunar. É a válvula semilunar. E aí essa válvula semilunar, ela vai mandar o sangue para o pulmão. E o pulmão, ele vai receber as interjeições dessa pressão, que vai desviar sangue para o pulmão direito e sangue para o pulmão esquerdo. No pulmão direito e no pulmão esquerdo a gente tem lóbulos pulmonares que defractam as descomprimentações metabólicas nesse sangue, ou seja, o pulmão ele é bem carregado de oxigênio e ele faz trocas com o sangue desoxigenado para poder troca de figurinha, né? Eu falo assim, ó, eu te dou o oxigênio, né? Eu te dou o fogo, um gás muito vibrante para poder colocar fogo em você, mas aí você me dá o seu produto antifogo, né? A sua água, né? Então a água o produto antifogo, o pulmão libera pro ar, libera a água antifogo pro ar, e aí o sangue ele fica fogoso. E aí o sangue fogoso com oxigênio, ele vai pro pulmão, olha só, vermelhinho, sangue fogoso. E esse fogoso, ele chega no átrio esquerdo, chega no átrio esquerdo, né? Aí ao isqueiro, atirou o isqueiro, e aí ele preenche o ventrículo esquerdo. E esse ventrículo esquerdo é a fagulha, né? É o motor, né? E ele vai desinjecionar o motor aqui, ó, na aorta. Pá! Ele já tira o sangue para a aorta. E aí a aorta que sai dele, sai aqui atrás dele. Vamos ver se eu tenho a imagem. A aorta que sai dele, sai atrás. E aqui, ó, a gente tá vendo a face posterior do coração, a face descosta. E aí o sangue vai e atira aqui, ó, pá! E aí o sangue sai para a Fórmula 1, né? Tipo assim, fazer a Fórmula 1. Como a gente viu aqui, ó, fisiologia, a gente sempre tem... Não, eu não quero isso. Quero isso aqui, ó. Fisiologia, a gente sempre tem um percurso de fórmulas. Fórmula 1, né? E eu acho que eu... Não, aqui... Vou pegar aqui de novo, então. Aqui, ó. E a Fórmula 1 é isso aqui, ó, né? É esse percurso que ele faz. E olha os tiros, né? Olha os tipos de tiro.
fazer um tiro, ser de uma família, se importar com algo, é você fazer um tipo de tiro diferente, né? Ter um comprimento diferente. Cuidar dessa horta. Cuidar dessa horta. É isso que eu desejo para todo mundo, viu, pessoal? Que vocês consigam fortalecer os seus corações para brazoarem eles, né? Nas suas estações nervosas de fisiologia. E aí esse brasão aqui, ó, né, que desatirou aqui, ele desatira sempre numa modulação. E aí essa modulação, ela pega a pressão de tiro, pá! E aí manda o sangue. Aí sobre essa pressão que ele manda, tem sempre uma constante aqui, ó, de desvios sanguíneos. Parte vai para cá, parte vai para cá, parte vai para cá e parte desce para os membros inferiores. E que constante é essa da aorta, pessoal? É essa daqui, ó. A constante é essa aqui, ó. É eletrocardiograma. A constante é essa. É a escritura constante. E aí os médicos, os estudantes sobre as associações de valores e sobre essas constantes, eles desenharam para nós a norma desse disparo cardíaco. E a norma desse disparo cardíaco é essa. É isso que é referenciado nos livros acadêmicos, né? A gente tem a pressão de disparo, pá, que faz uma onda, pam. E essa onda, ela desvia um pouco para a artéria tronco-braquiocefálica, que vai levar o vaso artéria broncocefálica. E a artéria broncocefálica sistema anatomia. Então ela vai barrar a pressão, e principalmente se fazer alguma modulação, principalmente de fala. E essa ixi, cara, eu vou pegar aqui, ó. Vai ser melhor. Aí a artéria, esse tronco, artéria tronco-braquiocefálica, ela é a primeira que aparece. E aí a gente coloca ela como Q. Por quê? Porque esse Q aqui, ó, ele vai mandar um pouco de sangue para ela, o sangue que vai despressionar sobre ela, né? A contração que ela faz, ela vai mandar sangue, né? E ela tem sempre uma contração constante. Então ela vai fazer essa interjeição aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês de novo aqui. Para vocês e para mim. Ctrl C, Ctrl V. Vamos pegar a artéria assim, ó, que o camarada tá deitado, né? Vamos pensar assim, fulano deitou na maca. Então vamos avaliar o fulano deitado. E aí a gente tem aqui, ó, o átrio esquerdo, né? Mandando aqui, ó. Pá! Mandou a bala de sangue, ó. E a bala de sangue tá percorrendo. E aí aqui, ó, ela sofre uma queda, né? Aqui, ó. A gente tem a queda da pressão, que a gente chama da gravidade.
Só que essa gravidade, né? Aqui a gente tem uma contração, né? A contração que desangula isso aqui, ó, sob a pressão. Então um pouquinho de sangue vai para cá. E aí nessa contração o sangue e bastante sangue vai para cá. Só que quando aqui está preenchido, né, vai menos. Ou só empurra o sangue que já está aqui. Então existe um empurrão de sangue, né? Porque os vasos estão sempre preenchidos, né? Então existe o empurrão do sangue. Na verdade, tá aqui, esse empurrão de sangue é só onda, né? E depende do estado do sangue aqui, ó. Por quê? Porque vocês lembram daquele medicamento AS? O AS ele é isso, cara. O AS ele dependendo do gradiente de preenchimento que o sangue tá nessa região, ou seja, denso ou coagulado, dependendo do estado do tecido hematopoético, o tiro ele vai fazer cosquinha aqui de onda e vai mandar oxigênio cosquinado e vai, ou dependendo daqui, ó, da densidade daqui, ele vai correr mais para cá ou menos para cá, e dependendo da densidade do sangue aqui, ó, ele vai desviar para cá e vai fazer pulso aqui, ó, de oxigenação. Isso depende do cérebro também, viu, pessoal? Do cérebro e dos braços. Isso chama membros superiores. E aí ele vai vir para cá. A mesma coisa dependendo do estado do sangue, do tecido hematopoético, baixa ou alta de oxigênio. Quando ele está com baixa de oxigênio, ele fica quente. E aí, sobre esse gradiente de temperatura, a diferença de temperatura chama sangue. Não, ele fica frio. Sem oxigênio ele fica frio. E aí, sobre a homeostasia, né? O sangue ele desvia para poder fazer esquentar, né? Então ele desvia o sangue para cá. E aqui a gente tem a artéria carótida, né? A cara vai te dar, né? Se você mexer com a cara, ela vai fazer com que esse vaso se esquente e haja leve cargas oxigenadas, né? Ele se carrega oxigenado. Tudo é do vaso, né? Oxigenação ou desoxigenação comum esquerda e artéria subclávia esquerda. Então esses três aqui são as atrações que a gente faz com esses três aqui. Percebo? E aí essa bala ela vai. E aí depois ela tava assim, ó. Aí ela faz uma redução. Então ela afina o seu volume. Então por isso que a adequação ela faz caminhos inteligentes. Ela costura bem o sangue de forma inteligente. E aqui, ó, o eletrocardiograma é isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos desenhar o eletrocardiograma agora. Fazer um gráfico aqui para vocês dessa comunhão. E desenhar ele aqui. Então a gente tem a onda aqui, né? A onda vem aqui e passa aqui, né? E aqui ela passa assim, faz assim, aí depois desce um cadinho, né? Faz assim, depois faz assim. Então olha só o eletrocardiograma. Vamos pegar aqui. Não,
Acho que fiz. Melhor copiar daqui, ó. Então, esse aqui é o eletrocardiograma do indivíduo, ó. É essa passagem de sangue e a conexão oxigenada que ela faz nos desimpulsos, porque o oxigênio ele desaconselhar sobre a energia, os elétrons. Oxigênio é carga positiva, elétron, né? Ele diz treme, ele diz acende cargas a passagem, né? Então o oxigênio é ele que diz acende a associação do vaso com os terminais nervosos do sistema nervoso central. Então ele bate na porta e o elétron vai lá e fala assim: oxigênio, oxigênio. Pum. Aqui, ó. Aqui. Então aí, ó, naquela conversa que a gente falou do coração, né, bombando e fazendo o isqueiro lá e acendendo fogo, ele vai e faz as passagens dele. E toda passagem que ele faz e tá com baixo oxigênio, a baixa de oxigênio diz ao sistema nervoso a falta de curtato, né? De curtato. O que significa isso? Curtato é você encostar e entender que está encostado, né? É você mandar para o cérebro o feedback: poxa, eu estou encostando, mas eu estou entendendo que estou encostando. Por quê? Porque o sangue está me mandando oxigênio. Oxigênio está aquecendo o contato, entendeu? Então o sangue ele manda o oxigênio, ou a passagem do sangue, né, sobre a onda do sangue, que está todo preenchido, porém ele se despreencher, está preenchendo por conta da recarga oxigenada que faz o entendimento das desassociações nervosas para a sensibilidade ser instruída. E aí é isso, né? E essa é a constante. Quando se diz inconstante, é que tem algum problema nesse motor ou no motivador, entendeu? E aí a ejeção ela vai fazendo uma desproblematicação, te avisar sobre as suas visões, né, sobre as suas detecções ambientes, o que você pode fazer para interceptar essas motivações, porque você precisa de motivo para poder mandar oxigênio para os lugares certos, entendeu? E aí, olha, se eu fizer essa onda aqui, ó, eu vou fazer para vocês, ó. Aqui, ó. Primeira ondinha, aí baixa aqui, despolariza, volta menos um pouco e depois vem a onda T e a onda U. A onda T é o que vai para o cérebro, tudo que vai para o cérebro. A onda U é o que desce. Beleza, então isso aqui, ó, é o compasso do marca-passo, certo? E se eu pegar isso aqui, peraí. Não, vou apagar isso aqui não. Se eu pegar isso aqui e fizer assim, ó, eu teria que desenhar de outra forma. Eu queria torcer essa barra aqui, sabe? Se eu torcer essa barra, vocês veriam que daria isso aqui, ó. Vamos repetir então para torcer ela. Eu vou torcer ela, né? Então vou fazer isso aqui, ó. Primeira, né? Aí ó, a subtração dessa primeira, ela vai fazer isso aqui com o sangue, né? Ele vai andar um pouquinho, vai subtrair o sangue, depois ele vai mandar um pouquinho para cá
e vai voltar pro sangue. Por quê? Porque o cérebro consome mais. Que droga, eu não tô conseguindo. Vou por aqui mesmo, eu vou usar essa prancha aqui pra fazer o contorno, ó. Pá! Então o sangue manda pressão, e aí nesse primeiro vaso, na artéria troncobraquiocefálica, ele vai desviar um pouquinho de oxigênio para atender as demandas oxigenadas. E esse pouquinho que ele vai mandar vai baixar o sangue aqui, ó. Isso aqui, vocês veem o T. O T é a subtração que a pressão fez, mandando pressão oxigenada para o tronco braquiocefálico. E aí a pressão que é feita com o ventrículo direito, que é pressão, é sangue, tecido, é parte do tecido, é muda de tecido com oxigênio. Então é dinheiro oxigenado que vai pagar o sistema nervoso central para fazer a associação sensitiva com os locais que o sangue passa. E aí, olha só. E aí ele baixa aqui, que é o T, e depois ele volta com uma razão grandona. Por quê? Porque a artéria carótida comum esquerda é que ela manda pro cérebro, né? E aí ele volta, e aí ela consome muito, né? A artéria da razão. E aí depois ela volta, e aí a subtração dela é mostrada em S, né? E aí isso aqui tudo tá batendo no vaso, né? Então quando ele sobe e bate, ele sobre esses contatos ele preserva a pressão também. E aí o S ele anda um pouquinho e manda para T. T é a artéria subclave esquerda. E aí a subclave esquerda ela diz utilizar um pouquinho, então ela faz uma onda, né, um arco. Aqui ele faz ponta direta, aqui ele faz arco de instrumentação, e aqui ele faz arco de instrumentação. E aí no final ele já faz o U, que é a integral com a gravidade. Então a gravidade, ele nem precisa de fazer onda. O U a onda que ele faz em U já manda para poder ele seguir o seu curso. Então isso aqui, ó, é isso aqui contorcido. Entendeu? A contorção, isso aqui é se eu torcesse esse gráfico. E aí em cada ponto aqui, ó, de modulação de onda, ela sobre esse ritmo o organismo vai associando e vai se performando. Isso que é a tal da concentração distendida da aorta, né? Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês entendam essa comunicação, porque esse senso nervoso, né, sobre as balanças de oxigênio e impulso nervoso, dizem comunicar todas as ações e as variações do corpo, porque o coração ele desescreve constante o ritmo marca-passo. E o dizer desse marca-passo, quem escreve é a colinergia nervosa, que arrecada oxigênio. E essa arrecadação de oxigênio, ela parte dos gastos, dos excessos de energia. E esses gastos de excesso de energia é o que ele faz para movimentar-se sobre as matérias. Entende? Então, por isso que dormir é importante, né? Porque dormir você faz a regência, né? E os preenchimentos voltarem ao ponto do eletrocardiograma, né? A constante, né? Fazer o coração escrever constante e cuidar das preservações. Cara, é fascinante
esse poder de associação sobre a fisiologia. Eu gosto muito de atentar a isso porque sabendo disso eu consigo saber, né? Eu consigo fazer associações sobre os meus estados e não culpar as pessoas tão fácil assim sobre o mau de direcionamento que eu tomo nas minhas inclinações, que me fazem oxidar os meus limites e fazer a impressão de uma pessoa nervosa, uma pessoa com raiva. Mas apesar disso, a gente tem... Pior que a gente tem muitos sóis assim que pressionam a gente sem necessidade, sabe? Depois a gente fala sobre isso, né? Porque não vai faltar oportunidade para falar sobre isso. Então eu vou ficando por aqui. Esse é o conhecimento que eu queria passar no vídeo de hoje. E aí no próximo vídeo a gente continua essa atenção. Um abraço a vocês. Fui.